Nunes Marques manda excluir vídeo de influenciador petista com desinformação contra Flávio Bolsonaro. Presidente do TSE viu manipulação em fala de Thiago dos Reis, que vinculou o senador ao PCC. O Thiago dos Reis, tá? Eu vou te falar uma coisa. Ele é um criminoso, tá? É um criminoso. É um cara que ele fica, se não me engano... Deixa eu ver se é o mesmo cara que eu tô falando besteira. É ele mesmo. Esse cara é um criminoso, esse cara é um salafrário. Esse cara, se não me engano, ele tá fora do Brasil, tá? Fugindo da justiça. E ele não pode ficar fazendo vídeos de desinformação. Isso mostra o seguinte, cara. A tese do bolsonarismo de que existe um sistema que o persegue é fake. Porque, de fato, cara, o Cássio Nunes toma essa atitude e tem que tomar mesmo. Tem que tomar mesmo. Entendeu? Agora vê... Quando os bolsonaristas... Vê se vai ter bolsonaristas falando que isso é censura. Eu vou te falar, isso é censura. E é uma censura que tem que existir. Quando o governo impede você de falar alguma coisa, isso é censura. E neste caso, tem que censurar o petista, sim. Por quê? Porque ele está cometendo crimes. É isso. É isso. A gente tem que entender que, cara, durante muito tempo, a direita brasileira, ela se apegou a jargões, né? Um dos jargões que a direita se apegou foi justamente de, liberdade de expressão. Claro que nós somos a favor de liberdade de expressão, mas eu tenho certeza que você também não é a favor de liberdade de expressão irrestrita. Você é a favor de um cara sair na rua e falar que tem que matar negros porque, sei lá, negros são macacos? Eu duvido que você vai falar que isso tem que ser permitido. Você acha que deveria ser permitido um cara sair com uma camiseta de uma suástica falando eu amo Hitler e o Hitler tinha que ser presidente do mundo? Não, isso tem que ser proibido. Mas isso é censura? Sim, isso é censura. E algumas coisas têm de ser censuradas. Por exemplo, você acha que uma pessoa tem que ter liberdade de expressão, porque é um tipo de expressão, para expor nudez, pornografia infantil? Não, isso tem que ser censurado. Então, em alguma instância, você é a favor de censura. Neste caso, é um presidente do TSE, de um tribunal, tirando o vídeo de um influenciador petista. Sim, tem que tirar porque esse cara, inclusive, ele foge da justiça. Esse cara, se não me engano, ele já perdeu o processo, inclusive, pro MBL, tá? Desce aí um pouquinho. Presidente do TSE, Nunes Marques, mandou escolher um vídeo do influenciador, tal. Thiago vinculou Flávio a uma investigação policial civil sobre a produtora do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois mencionou notícias que a empresa contratou o acusado de integrar o PCC. Com isso, criou uma ligação entre a família Bolsonaro e a facção criminosa. Desce um pouquinho. A decisão assim atendeu a um pedido do PL, Nunes Marques, ressaltou a investigação, não há qualquer decisão, indiciamento ou denúncia que impute pessoalmente ao pré-candidato ou prática de crime. A diferença entre relatar a existência de investigação de terceiros e atribuir de modo direto e definitivo a autoria pessoal de crime patrimonial ao pré-candidato é normativamente relevante e reforça, no caso, a plausibilidade da alegação de desinformação. E é verdade. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer perguntas. Eu posso perguntar, por exemplo, qual a ligação do Gilmar Tato com o PCC? Eu posso perguntar. Eu posso falar fatos. Fato é, Gilmar Tato, né, do PT, já esteve numa reunião onde um membro do PCC estava. Eu estou falando isso fisicamente. Isso não é investigação do Arthur Doval, do detetive Doval. Não, isso saiu inclusive na Veja. Tá? Isso foi denunciado pelo Reinaldo Azevedo, inclusive. E de fato existia uma máfia controlada pelo PCC, que era a máfia dos transportes, né, das vans dos transportes clandestinos, das lotações. E o Gilmar Tato era secretário de transporte na época. Agora, eu não posso vir aqui e falar que o Gilmar Tato é do PCC. Eu não posso falar isso diretamente. Porque eu estou imputando um crime a ele. Eu posso perguntar, eu posso colocar os fatos na mesa. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa aqui. Tá? Vamos lá? Próximo. Vamos lá, próximo. Like na live, pessoal. Vai. O STF determinou o arquivamento de notícia crime apresentada pelo pessoal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro referente a supostas irregularidades na CPI da Covid. A decisão seguiu o parecer da PGR, que descartou indícios de crimes como advocacia administrativa e corrupção ativa em uma conversa gravada com o senador Jorge Cajuru em 2021. Segundo o magistrado, o áudio reflete apenas um diálogo informal e privado sobre os rumos da comissão, sem evidências de propósitos criminosos, defesa de interesses particulares ou oferta de vantagem. Isso também é verdade, tá?
Isso também é verdade. O Cajuru, cara, vamos lá. O Cajuru é um fala barato, o Cajuru é um falador. E o Cajuru, ao que tudo indica, ele não é corrupto. E ele não roubou nada na pandemia e nem agiu com corrupções para miar alguma CPI ou algo assim. Aparentemente, realmente, isso não tem nada a ver. Vamos lá, próximo. Like na live, pessoal. Vamos lá. Empresas de tecnologia Rumble e Trump Media solicitaram à Justiça dos Estados Unidos que mantenham a ação judicial movida contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes, né, do STF, na Flórida. Em manifestação de 24 páginas apresentada esta terça-feira, as companhias pedem a rejeição do pedido de encerramento do processo feito pela AGU. As plataformas alegam que a AGU mudou o argumento do governo brasileiro ao defender que as decisões do magistrado são atos soberanos protegidos por imunidade de Estado, contrariando um ofício anterior do Ministério da Justiça do Brasil que atestava que as ordens judiciais brasileiras não têm efeito extraterritorial. As empresas processaram Moraes em sua capacidade individual sob a acusação de violar a primeira emenda da Constituição Americana ao enviar ordens diretas de bloqueio de contas por e-mail, enquanto a AGU sustenta que a ação representa uma ofensa à soberania e independência do Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que é os dois, tá, cara? Eu acho que é os dois. Eu acho que o fato de você ter empresas americanas processando um ministro do Supremo, né, brasileiro, é uma afronta à soberania nacional, sim. E eu acho que sim, é uma afronta ao sistema judicial brasileiro um ministro da Suprema Corte fazer o que ele faz, né? Criar essas multas de forma individual, tá? Isso aqui é uma vergonha completa, tá? Isso aqui é uma vergonha completa. E mais, a própria AGU mudar o argumento dela no meio da ação é outra coisa que mostra como a gente, além de tudo, é um país de pessoas inabilidosas, né, cara? Foda. Vamos lá, próximo. Cara, entrem no Valete Plus. A gente já tá com um. É verdade. Como estamos de audiência? Só um instante. Um instante. 4.547 pessoas, 2.499 likes. Quantas pessoas? Não vi, desculpa. 4.547. Pessoal, dá like na live, cara. A gente começou atrasado hoje. Dá like nessa live. Põe na tela. Flávio acusa Moraes e Dino de usurpar papel do TSE nas eleições. Pré-candidato do PL à presidência acusou os dois ministros de criar precedentes para a primeira turma do STF agir como o TSE. Desce aí um pouquinho. Do que ele está falando aqui? Interferir nas eleições desse ano. Ele tá basicamente dizendo que eles estão alterando as eleições esse ano. Flávio afirmou que os dois ministros criaram precedentes para que a primeira turma do STF, né, ainda tem a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, tenha poder de tomar decisões que serão de competência do TSE. Desce aí um pouquinho. Eles estão fazendo uma articulação para que essa primeira turma do Supremo seja uma espécie de bypass do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Eles estão criando alguns precedentes lá para que, durante as eleições, ao invés de o PT oficiar o TSE, que ele pode oficiar direto a primeira turma. E por lá, seja no inquérito das fake news, com uma petição simples, eles podem tirar um perfil do ar, podem dar punições, podem dar suspensões. Eles querem fazer as vezes do TSE. Posso falar? Ele tem razão nisso daí. Ele tem razão nisso daí. Mas é aquela história, cara. Vocês não combateram o STF durante os 4 anos de governo do Bolsonaro, vocês vão combater agora? Novamente, cara, quem é que vetou a lei que acabava com decisão monocrática do ministro Supremo? Inclusive as do Alexandre de Moraes. Bolsonaro, cara. Foram vocês que fizeram isso. Quem é que não quis articular a PEC da prisão em segunda instância? Para tirar do STF, né, a possibilidade de deixar um cara solto falando, não transitou em julgado ainda. Foi o Bolsonaro, cara. Então agora não adianta você trazer o diagnóstico. Né? Você é parte do problema, você causou o problema, né? E assim seguimos. Vamos lá, próximo. Ele tá dando show Você tirou uma da Michelle que tava aí? Não tinha nenhuma da Michelle. Você passou pra frente? Não tinha uma falando o que tava antes? Volta lá na pauta. Uma pra trás. Tá, então era outra que eu vi. Vamos lá. Não, volta hoje, lá. hoje não tem Michelle, Não, tinha uma que a galera tá metade com a Michelle quase. Uma pesquisa de opinião. Mas tudo bem, a gente vê. Tá. É uma pesquisa de opinião que a galera apoia mais a Michelle do que o Flávio, né? Não é mais a Michelle do que o Flávio, mas tá pau a pau, né? Ele tá surtadinho por causa de pesquisa, ó.
Vamos lá. Flávio Bolsonaro perde apoio na direita não bolsonarista. Nesse segmento, o senador PL chegou a 74% das intenções de voto em maio e agora tem 54%. Felipe Nunes, diretor da Quest, destaca impacto do caso Dark Horse. Isso aqui é o seguinte, cara, eu até vi a matéria, né? O cara falando ali e tal, acho que saiu no Metrópolis também. Né? Não, pô, que saiu até uma pesquisa falando que as pessoas não veem mais o Flávio como moderado, né? E eu vou te dizer, o apoio da direita não bolsonarista ao Flávio, ele não estava vinculado ao fato dele ser mais ou menos moderado. Isso não é verdade. As pessoas que buscam moderação, elas não buscam o sobrenome Bolsonaro. Elas sequer buscam alguém que se considera de direita. O fato não é esse. O fato é que as pessoas entendem o Flávio Bolsonaro como um enganão. Entendeu? Eles não veem autenticidade no Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro, ele quer vender um produto que é de extrema direita. Ele quer vender um produto de intolerância extrema a criminosos. Ele quer vender um produto de que, aqui a gente é radicalmente contra a corrupção. Se comportando como um político do centrão. Entendeu? Então ele fica um cara que ele não é nenhum nem outro. Ele nem é um político do centrão, em que as pessoas, não, Flávio Bolsonaro até que dá pra votar. Não, ele tem a rejeição de um político de extrema direita. Mas ele também não tem o apoio dessa galera que quer radicalismo, porque ele não é o Jair Bolsonaro. Ele não tem a capacidade de ter o carisma necessário para que as pessoas o entendam como um representante de propostas radicalmente, né, feitas à direita. Então é isso, e me impressiona um pouco como a leitura da imprensa ainda nossa, porque essa é uma pesquisa que caiu o número de pessoas que veem Flávio Bolsonaro como moderado. E aí o cara faz o juízo de valor dizendo o seguinte, olha, já que isso caiu, a aprovação dele cai. Não é isso, não é isso. As pessoas entenderem ele como um cara que não é moderado, não significa que ele vai ter menos aprovação por isso. Não é isso. As pessoas entendem ele como um cara falso. Tanto que o Jair Bolsonaro não é visto como um cara moderado e nem o Lula. E o terceiro lugar, quem que é? Renan Santos, que também não é visto como um cara moderado. Os moderados estão em baixa. Não, o Renan é classificado como extrema-direita. O Alckmin é moderado, não tem popularidade. O Zema é considerado mais ou menos moderado também, não tem popularidade. O Caiado, Ronaldo Caiado, não para as pessoas do Goiás, para as pessoas de fora do Goiás, que não lembram, né, que ele é um cara que de fato combateu o crime organizado no estado dele, etc. Ele também é visto como um cara meio de direita, mas meio moderado, né? Não tem apoio. Essa não é uma eleição da moderação. A eleição da moderação, vou dar um exemplo para você, foi a eleição das prefeituras de 2020 no meio da pandemia. Ali foi uma eleição de moderação. Ali a moderação estava reinando. Por quê? Porque as pessoas vinham de uma extrema polarização em 2018, onde a pandemia assustou todo mundo. Então todo mundo ficou assustado e vinculou o medo ao radicalismo de 2018, aos novos ventos de 2018. Entendeu? Tanto que as prefeituras ao redor do Brasil inteiro, né, ganharam os moderados, inclusive aqui em São Paulo, né? Uma ou outra exceção. Essa não é a eleição da moderação. Entendeu? Vamos lá, põe na tela aí. Isso daqui é um tweet que ele fez, meio que desmoralizando a pesquisa, né? Deixa eu ver. Parabéns ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques, pelo selo de acerto para institutos de pesquisa que mais acertaram resultados das eleições. Talvez, se ele já existisse, teriam vergonha de publicar essas pesquisas da Quest de hoje. Ela deve ser reflexo de como o povo brasileiro está feliz com Lula. Preço alto da comida, ninguém mais sofre com a violência no país. Nenhum brasileiro está endividado. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não sou terraplanista de pesquisa, tá? Mas eu também não confio piamente. Eu quero lembrar sempre o seguinte. Quando você faz uma pesquisa, a pesquisa ela é a fotografia de um momento. Às vezes a fotografia do momento ela é precisa. Ela retrata exatamente como está o momento. Só que às vezes aquele momento vai mudar e você já sabe que ele vai mudar. Então eu vou dar um exemplo para você. Você pega, por exemplo, o crescimento do Renan pré-Copa. Um negócio absurdo. Pô, quer dizer que ele vai continuar assim? Claro que não. Quando tem Copa, o mundo para falar de Copa. O mundo para pra falar de Copa. Ontem eu fui fazer o podcast com o Letra J, que foi animal. Assistam, sério. Ó, o Letra J é um cara animal. Um cara gente fina demais, cara. O cara do bem, inteligente pra caralho. Puta, dá orgulho de você ver um brasileiro como aquele, velho.
Você fala, mano, olha que cara... Sabe quando você olha uma pessoa e fala, mano, esse cara é superior, tá? As coisas que eu vejo. Ele é superior a mim, ele é superior... Você olha e fala, mano, esse cara é melhor, cara. Puta, como é bom você estar perto de uma pessoa melhor que você. O letra J é isso, tá? Enfim, eu tive que esperar o jogo acabar. Porque naturalmente, cara, eu não vou entrar numa live quando tá tendo a semifinal equilibradíssima, disputadíssima entre Argentina e Inglaterra. Era Inglaterra, né? E os caras... Não dá. Por quê? Porque o mundo para pra falar de Copa. E é natural que isso aconteça. Beleza. Tá, e aí? Aí depois acaba a Copa, é isso aí. E depois vem a campanha. É a mesma coisa. Quando o Flávio foi anunciado candidato, isso foi, eu acho que foi setembro do ano passado, o Flávio de repente deu uma hypadinha. Ele deu uma hypada. E aí eu lembro que a gente viu a esquerda ficar calada pra falar do Flávio. Ficar todo mundo quieto. Por quê? Porque o Flávio ser candidato é um presente pra esquerda. Então todo mundo da esquerda... Vocês lembram disso? Cara, dezembro de 2025, janeiro de 26, fevereiro de 2026... Ninguém falava nada do Flávio, todo mundo quieto. Deixa o Flávio ser sacramentado candidato. Quando começou, acho que foi maio, né? Foi maio ou final de abril... Irmão, mete-lhe lenha. Aí essa reportagem... Foi um pouco antes. Hã? Acho que ali pra março já tava começando isso. Então, aí ó, demorou. Ou seja, se você tirou a foto de fevereiro, parece que o Flávio nem ia tão mal assim. Quem não entende de política, tira uma foto daquele momento e fala assim, pô, o Flávio eu acho que até vai bem. Olha como ele é mais moderado que o pai. Ele não vai enfrentar a mesma oposição ao radicalismo do Jair. Não, cara. Então, quando a gente vê uma pesquisa, a gente tem sempre que entender. É uma fotografia daquele momento. Entendeu? Só que você, que entende mais de política do que as pessoas, você tem que entender o que tem pro resto do caminho. Pro resto do caminho tem debate. O Flávio é péssimo em debate. Exatamente. Pro resto do caminho, dizem, né, que vão sair mais notícias de mais coisas dele. Com o Vorcar, inclusive, envolvendo aí vídeos de cunho sexual. Pois é, então, exatamente. Saiu umas matérias disso mesmo, que ele tinha participado de uma suruba, mas não é do Vorcaro. Sinceramente, se você me perguntar, eu acho difícil ter. Tá? Eu acho difícil ter. Porque o Flávio já era senador, e ele já era um senador que não era um senador desconhecido do Centrão. Não era o tipo de cara que, beleza, me filma aí transando com alguma prostituta. Eu não acho que ele cometeria esse erro. Tá? Porque ele já era... O vídeo não é tipo deste exato momento, mas pode ser de um momento mais, não literalmente íntimo como sexo, mas pode ser um momento íntimo, tipo, dele numa festa, com mulheres e tal. Eu também acho. É que a galera sempre extrapola. Sim. Sempre. Principalmente quando trata de questão comportamental, sempre tem um dedinho a mais. Sim. Não, tem vídeo do cara comendo um monte de puta. Tem vídeo do cara com travesti. Quando você vê, tipo, tem ele conversando no canto de uma sala com uma pessoa. Isso sempre acontece. Então, eu pessoalmente não acredito que tenham vídeos do Flávio. Que o íntimo deixa isso, né? Tipo, o momento íntimo, ele é muito... Essa palavra é muito ampla. Você pode interpretar de qualquer forma. Ou é um momento íntimo dele, tipo, não estar trabalhando, estar conversando com os amigos, que é um momento íntimo. Ou pode ser um momento íntimo, literalmente sexo. O fato é o seguinte. Eu não acho que vai ser esse o tipo de coisa que vai derrubar o Flávio. Eu acho que o que vai derrubar o Flávio é a falta de carisma dele, a briga dentro do próprio clã e a falta de interesse do time novo que está se formando, Nicolas, Michele e próprio Valdemar, para que o bolsonarismo acabe logo. O bolsonarismo tem que acabar logo, porque o bolsonarismo está atrelado a um monte de problemas legais que eles têm que ficar resolvendo e dane-se, eles só querem o benefício da marca e vamos tocar a vida com outros caras. Entendeu? Então há um interesse dentro do próprio clã deles que ele não vá bem. Entendeu? Gostou desse corte? Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.